Às vezes, a humilhação mais profunda é aquela que te lembra quem você costumava ser. A água com sabão formava pequenos redemoinhos sobre o granito cinza, enquanto Helena Santos passava o rodo com movimentos precisos, quase mecânicos. Eram 8h43 da manhã de uma segunda-feira nublada de março, e a sala de reuniões do 23º andar do Grupo Palmeiras estava lotada de homens internos que custavam mais do que seu salário de 3 meses. Olhem só quem está entre nós. A voz de Rodrigo Santana cortou o ar como uma faca afiada. O CEO de 45 anos se recostou em sua cadeira de couro com um sorriso predatório. Talvez devêssemos pedir a opinião dela sobre a fusão de empresas. A gargalhada que se seguiu foi como um coro ensaiado. 12 homens e 3 mulheres executivas riram com aquela crueldade casual que só nasce do privilégio nunca questionado. Helena não levantou os olhos. Continuou limpando, mas seus olhos, treinados por anos de observação silenciosa, captavam cada detalhe daquela cena. Os documentos espalhados sobre a mesa de mogno mostravam números que não batiam. O diretor financeiro, Carlos Mendes, um homem de 52 anos com entradas pronunciadas, tamborilava nervosamente os dedos sobre um contrato. A secretária executiva, Patrícia Alves, permanecia junto à parede com expressão pétrea, as mãos agarradas a um tablet como se fosse um escudo. E Rodrigo Santana, com seu Rolex de ouro brilhando sob as luzes de LED, irradiava aquela arrogância particular de quem nunca teve que limpar nada na vida. Helena terminou de limpar o canto norte da sala e se dirigiu à saída, seus passos silenciosos sobre o piso agora reluzente. Ao fechar a porta, ouviu Santana dizer: "Esses coitados acham que são invisíveis. Não sabem que nós somos deuses neste prédio." O que nenhum deles sabia, o que não podiam sequer imaginar, era que aquela mulher de 38 anos, com mãos calejadas e uniforme azul marinho, tinha uma razão muito específica para estar naquela sala naquela manhã. Uma razão que havia esperado pacientemente por 8 meses, acumulando peças de um quebra-cabeça que em breve revelaria sua imagem completa. No banheiro de serviço do 22º andar, Helena lavou as mãos com água fria. O espelho devolveu a imagem de uma mulher que havia aprendido a se tornar invisível, cabelos castanhos presos em um coque apertado, rosto sem maquiagem, uniforme impecável. Mas seus olhos, aqueles olhos cor-de-mel que um dia brilharam em festas elegantes, guardavam segredos que nenhum espelho revelaria. Tirou do bolso um celular antigo, daqueles que ninguém mais usava, e conferiu as fotografias que havia tirado antes do início da reunião. Os contratos sobre a mesa, os números nos documentos, os e-mails que Carlos Mendes havia esquecido, abertos em seu notebook. Paciência, disse a si mesma. A vingança é um prato que se come frio, mas a justiça exige precisão. O sol de verão de 2001 entrava pelas janelas do salão de festas, enquanto a pequena Helena, de 8 anos, girava em seu vestido de tafetá rosa. A festa de aniversário de seu pai, Antônio Santos, reunia o que havia de mais seleto da sociedade empresarial paulistana. Havia garçons de luvas brancas, uma orquestra de 12 músicos e uma fonte de chocolate que parecia uma cascata de sonhos. "Um dia, minha princesa", disse seu pai, ajoelhando-se para ficar na altura dela, "tudo isso será seu. Mas lembre-se sempre, o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas em saber quando usá-lo e quando guardá-lo." Ela não entendeu então o que significavam aquelas palavras. Viu apenas os olhos carinhosos de seu pai, o homem que construiu um império do nada, que ergueu prédios onde antes só havia terrenos baldios, que dava emprego a milhares de famílias. 6 meses depois, tudo desmoronou. A noite em que os agentes chegaram à casa deles ficaria gravada na memória de Helena, como uma cicatriz que nunca sararia completamente. Tinha 8 anos e meio quando viu seu pai algemado, acusado de fraude, apropriação indébita, formação de quadrilha. As palavras eram grandes demais para uma criança, mas a dor nos olhos de sua mãe era uma linguagem universal. "Não fiz nada de errado", repetia Antônio Santos enquanto o levavam. "Alguém armou uma cilada para mim. Alguém falsificou minha assinatura. Por favor,
Cuidem da minha família. O processo foi um circo midiático. As mesmas pessoas que haviam comido à sua mesa agora davam entrevistas condenando-o. Os jornais publicavam manchetes sensacionalistas e, aos poucos, metodicamente, o império de Antônio Santos foi desmontado, vendido, dividido entre credores. A mansão se foi. Os carros de luxo se foram. A conta bancária evaporou. E numa manhã de janeiro de 2002, a pequena Helena e sua mãe, Carmen, se viram morando num apartamento de 2 quartos, num bairro que antes só conheciam de passagem. Carmen Santos, que nunca havia trabalhado um dia sequer em sua vida, conseguiu emprego como vendedora numa loja de roupas. Helena passou de uma escola particular com uniformes de grife para uma escola pública, onde os colegas a olhavam com uma mistura de curiosidade e desprezo. É a filha do ladrão, sussurravam. Mas o pior veio 3 anos depois, quando seu pai morreu na prisão. Ataque cardíaco, disseram os laudos oficiais. Helena tinha 11 anos quando enterraram Antônio Santos num túmulo simples, com apenas ela, sua mãe e um advogado idoso que permaneceu fiel até o fim. Aquele advogado, seu Ernesto Guzmão, foi quem lhe entregou o primeiro envelope lacrado. Seu pai me pediu para te dar isso quando você completasse 18 anos, disse o idoso com voz trêmula, mas também me deu instruções para outra coisa, algo que você precisa manter em absoluto segredo até o momento certo. Helena não abriu o envelope naquele dia. Guardou-o numa caixa de metal que escondeu debaixo da cama, junto com as poucas fotografias que guardava dos tempos melhores. Os anos que se seguiram foram uma educação brutal em realidade. Carmen trabalhava em turnos duplos para mantê-las vivas. Helena aprendeu a costurar suas próprias roupas, a cozinhar com ingredientes baratos, a estudar sob luz fraca porque não podiam pagar mais eletricidade. Mas nunca parou de estudar. No ensino médio, se destacava em matemática e economia. Seus professores diziam que ela tinha talento natural para números, uma capacidade quase sobrenatural de ver padrões onde outros só viam caos. Ganhou uma bolsa para a universidade e cursou administração de empresas, com especialização em direito empresarial na FGV. Por que você estuda tanto? Perguntava sua mãe. De qualquer jeito, ninguém vai nos devolver o que perdemos. Não estudo para recuperar o que perdemos, mãe, respondia Helena. Estudo para entender como perdemos. Aos 22 anos, Helena estava prestes a se formar com honras quando sua mãe adoeceu. Câncer de pâncreas, estágio 4. As contas médicas se acumulavam mais rápido do que ela conseguia pagar, mesmo trabalhando meio período num escritório de contabilidade. Carmen Santos morreu 6 meses depois, levando segredos que nunca compartilhou. Em seu leito de morte, disse apenas: "Seu pai era inocente, minha filha. Alguém muito poderoso destruiu ele. Cuidado com quem você confia." Aos 23 anos, Helena estava completamente sozinha no mundo. Abandonou a faculdade há 3 meses de se formar. Não podia pagar a mensalidade sem a renda de sua mãe. Durante os anos seguintes, trabalhou onde podia: garçonete, vendedora, recepcionista. Cada trabalho a aproximava do mundo empresarial, mas sempre das sombras, sempre invisível. Aos 25 anos conheceu Marcos, um mecânico de bom coração que a amava sem fazer perguntas sobre seu passado. Casaram-se numa cerimônia pequena. Tiveram uma filha, Sofia, que agora tinha 13 anos. Marcos morreu num acidente de trânsito quando Sofia tinha 3 anos, deixando Helena sozinha de novo, mas desta vez com uma razão mais poderosa para seguir em frente. Durante anos, Helena sobreviveu com trabalhos múltiplos, criando Sofia com o mesmo amor feroz que sua mãe lhe dera. Mas nunca esqueceu, nunca perdoou e, principalmente, nunca parou de procurar respostas. No tempo livre, as poucas horas que sobravam depois de trabalhar e cuidar de Sofia, investigava. Lia documentos públicos, seguia o rastro de empresas, estudava fusões e aquisições e lentamente, muito lentamente, começou a ver o padrão. Grupo Palmeiras. O nome aparecia de novo e de novo em sua pesquisa. A empresa havia crescido exponencialmente nos últimos 20 anos, adquirindo propriedades e empresas a preços suspeitamente baixos. E no centro de tudo, como uma aranha tecendo sua teia, estava Rodrigo Santana,
Mas havia algo mais. Algo que descobriu num arquivo antigo da Biblioteca Municipal. O Grupo Palmeiras fora fundado originalmente por um consórcio de famílias, incluindo a família Santos. Seu pai havia sido um dos sócios fundadores, embora sua participação tivesse sido transferida após sua prisão. Helena passou 3 anos planejando. Estudou cada detalhe do Grupo Palmeiras de fora, e quando finalmente estava pronta, se candidatou a uma vaga que ninguém mais quereria: faxineira noturna. A ironia não lhe escapava. A menina que um dia brincou em salões de festas agora limpava esses mesmos salões, mas desta vez tinha um plano. O primeiro dia de Helena no Grupo Palmeiras foi há 8 meses, num dia quente de julho. A supervisora de limpeza, Dona Mercedes, uma mulher robusta de 60 anos com 3 décadas no prédio, mostrou-lhe os andares que deveria limpar. Do 20º ao 25º andar, explicou Dona Mercedes enquanto o elevador subia. Você começa às 6 da tarde, termina às 2 da manhã. Os executivos trabalham até tarde, então você precisa ser invisível. Nada de interromper reuniões, nada de mexer em documentos, nada de fazer perguntas. Entendido, respondeu Helena com a voz submissa que havia aperfeiçoado. Por que uma mulher instruída como você quer esse trabalho? Perguntou Dona Mercedes de repente. Dá para ver pelo jeito que você fala, que você anda. Esse não é seu lugar. Helena havia preparado sua resposta. Tenho uma filha. Preciso de trabalho noturno para ficar com ela de dia. Não posso me dar ao luxo de ter orgulho. Era verdade, mas não toda a verdade. Sofia agora tinha 13 anos e era independente o suficiente para ficar sozinha à noite. Mas a história era crível, e Dona Mercedes assentiu com compreensão. Durante as primeiras 2 semanas, Helena simplesmente observou. Aprendeu as rotinas do prédio, identificou as câmeras de segurança, memorizou os horários dos seguranças, descobriu que o 23º andar era o coração das operações executivas, onde Rodrigo Santana tinha sua sala de canto, com vista para a cidade. Também notou algo estranho. Carlos Mendes, o diretor financeiro, trabalhava até tarde com frequência alarmante. E em várias ocasiões, Helena o encontrou em seu escritório com expressão atormentada, bebendo uísque direto da garrafa. Numa noite de agosto, enquanto limpava o corredor perto de sua sala, ouviu Mendes ao telefone. Não posso continuar com isso. Os números não batem e alguém vai descobrir uma hora dessas. Uma pausa. O que você quer que eu faça? Que falsifique mais documentos? Já falsifiquei o suficiente para passar o resto da vida na cadeia. Helena ficou imóvel, fingindo limpar o mesmo ponto do chão. Mendes desligou abruptamente e saiu de sua sala, passando por ela sem sequer notar sua presença. Naquela noite, depois que o prédio ficou vazio, Helena voltou à sala de Mendes. A porta estava trancada, mas ela havia aprendido que as fechaduras das salas executivas eram surpreendentemente fracas se você soubesse como manipulá-las com um cartão de crédito velho. Dentro, encontrou o que procurava. Documentos espalhados sobre a mesa como se Mendes tivesse saído às pressas. Contratos de aquisição com cláusulas suspeitas. Transferências bancárias para empresas fantasma. E o mais revelador, uma série de e-mails impressos mostrando comunicações entre Mendes e um remetente identificado apenas como RS. Helena tirou seu celular antigo e fotografou tudo metodicamente. Sabia que precisava ser cuidadosa. Um flash muito brilhante, um ângulo errado, e as câmeras de segurança a detectariam. Mas havia estudado os pontos cegos, sabia exatamente onde se posicionar. Quando terminou, deixou tudo exatamente como encontrou e saiu silenciosamente. Aquela se tornou sua rotina pelos meses seguintes. Mendes continuava esquecendo documentos, como se quisesse que alguém os encontrasse, mas não ousasse entregá-los diretamente. Helena os fotografava, criava cópias digitais criptografadas, guardava cada pedaço de evidência. Mas só foi até o incidente na sala de reuniões 3 semanas atrás que tudo mudou. A humilhação pública de Rodrigo Santana não foi acidental. Helena soube no momento em que aconteceu. Santana a havia visto centenas de vezes, era invisível para ele, mas naquele dia específico escolheu humilhá-la na frente de todo o conselho administrativo. Por quê?
A resposta veio naquela mesma noite, quando encontrou um novo documento na mesa de Mendes. Um memorando interno sobre uma possível infiltração de espionagem corporativa. Alguém estava nervoso. Alguém suspeitava que havia olhos onde não deveria haver. Helena entendeu que seu tempo estava acabando. Precisava acelerar a investigação, correr mais riscos. Mas também precisava de ajuda. Diego Ribeiro entrou no Grupo Palmeiras no primeiro dia de setembro, com uma mistura de entusiasmo e ingenuidade que Helena reconheceu imediatamente. Aos 28 anos, recém-formado em Direito com láureas pela USP, irradiava aquele idealismo que a vida ainda não havia conseguido quebrar. Helena o conheceu na lanchonete do 17º andar, numa tarde chuvosa. Ela estava em sua pausa de 15 minutos, tomando o café aguado da máquina, quando Diego entrou procurando o mesmo refúgio líquido. "Desculpa, esse lugar está ocupado?" perguntou apontando para a cadeira à sua frente. "À vontade", respondeu Helena sem levantar os olhos do café. Diego se sentou e suspirou profundamente. "Primeiro dia", disse sem que ninguém perguntasse. "E já percebi que esse lugar não é exatamente o que eu esperava." Helena levantou o olhar, avaliando-o. Terno da C&A, não de grife. Sapatos engraxados mais velhos. Pasta gasta que provavelmente havia sido de seu pai. "O que você esperava?" perguntou com genuína curiosidade. "Justiça empresarial, eu acho", riu amargamente. "Ajudar empresas a fazer o certo, proteger funcionários, garantir que tudo seja ético e legal. Mas nas 3 horas que estou aqui, já vi 3 coisas que fazem meu sangue ferver." "Bem-vindo ao mundo real", disse Helena, e pela primeira vez em 8 meses permitiu que um lampejo de seu verdadeiro eu vazasse em sua voz. Diego a olhou com mais atenção. "Você trabalha na limpeza?" "Sim. Minha mãe foi faxineira a vida toda", disse ele suavemente. "Em hotéis, escritórios, hospitais. Morreu há 2 anos de problemas pulmonares por causa de todos os produtos químicos que inalou durante décadas. Nunca teve um plano de saúde decente. Por isso, estudei direito. Quero que casos como o dela não aconteçam mais." Helena sentiu algo que não sentia há anos. Conexão genuína. Esse jovem advogado não era como os outros executivos. Vinha do mundo dela, entendia sua realidade. Nas semanas seguintes, desenvolveram uma amizade em comum. Diego sempre procurava a lanchonete do 17º andar durante suas pausas, e Helena ajustava seu horário para coincidir. Conversavam sobre tudo, sobre a família dele, sobre as aspirações dela para sua filha, sobre política, sobre filosofia, sobre justiça. "Você já sentiu que trabalha no lugar errado?" perguntou Helena numa noite de outubro. "Todos os dias", admitiu Diego. "Mas mudar o sistema de fora é quase impossível. Talvez de dentro, aos poucos. Ou talvez", disse Helena com cautela, "você precisa encontrar as pessoas certas com quem trabalhar." Diego a olhou intensamente. "Você está me dizendo alguma coisa, Helena?" Ela quase lhe confessou tudo naquele momento. Quase contou sobre seu pai, sobre a investigação, sobre as fotografias escondidas em seu celular antigo. Mas algo a impediu. Ainda não era a hora. "Só digo para você manter os olhos abertos", respondeu finalmente. Mas outra aliada estava emergindo das sombras. Patrícia Alves, a secretária executiva de 55 anos com 30 anos de casa, havia sido uma presença fria e distante durante os primeiros meses de Helena. Nunca conversava com o pessoal da limpeza, nunca fazia contato visual, existia em sua própria bolha de eficiência profissional. Até que numa noite de meados de outubro, Helena encontrou um post-it colado em seu carrinho de limpeza. Sala 23h47, depois das 23h. O coração de Helena bateu forte. Era uma armadilha. Haviam descoberto. Considerou ignorar o bilhete, mas sua curiosidade e sua necessidade de respostas venceu. Às 23h15, bateu delicadamente na porta da sala do 23h47. Era um depósito convertido em arquivo, cheio de caixas empoeiradas e estantes metálicas. "Entre", disse uma voz familiar. Patrícia Alves estava sentada numa cadeira dobrável, cercada por caixas de arquivos antigos. Parecia cansada, mais velha que seus 55 anos.
Você sabe quem você é de verdade? Perguntou sem rodeios. Helena congelou. Não sei do que a senhora está falando, dona Patrícia. Por favor. Patrícia levantou uma mão. Trabalho nessa empresa há 30 anos. Conheço cada arquivo, cada documento, cada segredo sujo. E eu reconheceria esses olhos cor de mel em qualquer lugar. Vi pela primeira vez numa fotografia de 1998, numa festa corporativa. Antônio Santos segurando sua filhinha. Helena sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Se a senhora sabe quem eu sou, por que não me denunciou? Patrícia sorriu com amargura. Porque meu irmão também foi destruído por essa empresa. 15 anos atrás, trabalhava em aquisições. Descobriu irregularidades numa fusão, igual você descobriu com esses documentos que o Mendes deixa esquecidos. Tentou denunciar. Foi demitido, ameaçado, destruíram sua reputação. Morreu alcoólatra há 5 anos, quebrado por um sistema que protege os poderosos. Por que você me ajudaria? Perguntou Helena. Porque espero o momento certo há 15 anos, respondeu Patrícia, seus olhos brilhando com determinação fria. E acho que finalmente chegou. Naquela noite, Patrícia mostrou a Helena arquivos que nem Mendes sabia que existiam. Documentos da fundação original do Grupo Palmeiras. Registros das transferências de ações após a prisão de Antônio Santos. Provas de um trust familiar que estabelecia direitos específicos para os herdeiros originais. Seu pai era brilhante, disse Patrícia. Antes de ser preso, transferiu legalmente suas ações para um trust protegido. Mudou seu nome legalmente através de um processo sigiloso para te proteger. No papel, você é Helena Santos Oliveira, filha de Carmen Oliveira. Mas legalmente você também é Helena Vitória Santos, herdeira de Antônio Santos. Por que minha mãe nunca me contou nada? Provavelmente não sabia de tudo. Seu pai protegeu essas informações até o fim. Mas deixou instruções claras com o advogado dele. Helena lembrou do envelope lacrado que seu Ernesto lhe dera. Nunca o havia aberto, esperando o momento certo. Agora entendia que esse momento estava próximo. O que você precisa de mim? Perguntou Patrícia. Acesso, respondeu Helena. Às salas de reunião, aos arquivos executivos, às reuniões onde tomam as decisões de verdade. E mais importante, preciso saber quem realmente manda nessa empresa. Patrícia assentiu lentamente. Rodrigo Santana é a cara pública, mas ele é só um peão. O poder verdadeiro está nos sócios silenciosos. 3 homens que nunca aparecem em público, que tomam decisões das sombras. E um deles... Fez uma pausa. Um deles foi quem orquestrou a queda do seu pai. Quem? Patrícia abriu um dos arquivos antigos e tirou uma fotografia. Mostrava 4 homens num campo de golfe, sorrindo para a câmera. Um era claramente Rodrigo Santana, 20 anos mais jovem. Outro era Antônio Santos. Os outros 2, disse Patrícia apontando, são Maurício Delgado e Ernesto Silva. Depois que seu pai caiu, eles consolidaram o poder e trouxeram o Santana como fantoche. O Delgado gerencia as finanças da Suíça, o Silva controla as operações do Rio, e o Santana só faz de cara enquanto eles saqueiam a empresa por dentro. Helena sentiu uma onda de raiva e clareza. Finalmente, depois de tantos anos, os nomes tinham rostos. Os inimigos tinham identidades. Preciso de provas que possam ser usadas num tribunal, disse. Documentos que liguem diretamente o Delgado e o Silva às irregularidades. Eu tenho, respondeu Patrícia. Mas estão num cofre de segurança no 28º andar. Só 3 pessoas têm acesso. Santana, Mendes e eu. Você vai me ajudar a entrar? Patrícia sorriu. E pela primeira vez, Helena viu nela, não uma secretária fria, mas uma mulher que havia esperado pacientemente sua oportunidade de vingança. Minha filha, vou te dar muito mais que acesso. Vou te dar justiça. Novembro chegou com ventos frios que batiam nas janelas do prédio. Helena, Diego e Patrícia formaram uma aliança que funcionava nas sombras, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Diego, com seu acesso legal, começou a preparar documentos para um caso potencial. Pesquisava precedentes legais, estudava direito empresarial, preparava argumentos.
Durante suas conversas na lanchonete com Helena, falavam em código, conscientes de que as paredes tinham ouvidos. O projeto está avançando, dizia ele. Achei jurisprudência interessante sobre trusts familiares e direitos de herdeiros em casos de transferências forçadas. Ótimo, respondia Helena. Continua preparando o terreno. Patrícia, enquanto isso, usava sua posição para facilitar acesso. Deixava portas acidentalmente abertas, esquecia códigos de segurança em lugares onde Helena pudesse encontrá-los, agendava reuniões que afastavam Santana de sua sala em momentos estratégicos. Mas também havia outro elemento se desenvolvendo entre Helena e Diego. Algo além de estratégia e justiça. Numa noite de meados de novembro, Diego encontrou Helena no estacionamento subterrâneo depois de seu turno. Ela estava exausta, com olheiras profundas e mãos tremendo de fadiga. — Você está bem? Perguntou ele com preocupação genuína. — Só cansada, mentiu Helena. — Não, disse Diego suavemente. É mais que isso. Faz semanas que você tem esse olhar, como se tivesse carregando o peso do mundo nas costas. Helena quase desmoronou naquele momento. A solidão de carregar esse segredo, de planejar essa vingança, de manter a fachada dia após dia, tudo ameaçava esmagá-la. Um dia, disse com voz embargada, vou te contar tudo. Mas ainda não. Ainda não é seguro. Diego deu um passo em sua direção, violando a distância profissional que haviam mantido cuidadosamente. Quando você estiver pronta, disse, eu vou estar aqui. Por o que quer que você esteja carregando, você não precisa carregar sozinha. Os olhos deles se encontraram, e Helena viu neles algo que não via há anos. Alguém que realmente a olhava, não o disfarce que usava. Alguém que via a pessoa por trás do uniforme. Por que você é tão gentil comigo? Perguntou ela. Porque reconheço alguém que está lutando contra um sistema injusto, respondeu Diego. E porque tem alguma coisa em você, Helena. Alguma coisa que me faz querer te conhecer de verdade, além dessas conversas superficiais. O momento foi interrompido pelo som de um carro entrando no estacionamento. Separaram-se rapidamente, voltando aos seus papéis. O advogado júnior e a faxineira. Mas algo havia mudado entre eles. Enquanto isso, Carlos Mendes estava chegando a um ponto de ruptura. Helena notava em seus movimentos cada vez mais erráticos, na quantidade de garrafas de uísque vazias em seu lixo, nos documentos que agora deixava esquecidos com mais frequência e desespero. Numa noite, finalmente, Mendes a confrontou. Helena estava limpando o 22º andar quando ele saiu de sua sala, claramente bêbado, e se plantou na frente dela. Sei que você está pegando eles, disse sem rodeios. Os documentos, as fotos. Sei que você fotografou tudo. O coração de Helena parou, mas anos de sobrevivência lhe haviam ensinado a nunca mostrar medo. Não sei do que o senhor está falando, seu Carlos, disse com voz neutra. Não se faça de boba comigo, cuspiu ele. As câmeras de segurança têm pontos cegos, mas eu não sou burro. Vi como você se move, como observa. Quem te mandou? É a concorrência? A Polícia Federal? Helena tomou uma decisão naquele momento. Uma aposta arriscada, mas calculada. Ninguém me mandou, disse simplesmente. Tenho minhas próprias razões. Mendes piscou, surpreso com sua honestidade. Que razões? As mesmas que fazem você deixar esses documentos onde eu possa encontrar, respondeu Helena, olhando direto em seus olhos. Culpa. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Mendes recuou como se tivesse sido atingido. Eu não... Sim, você sabe, interrompeu Helena. Sabe exatamente o que tem feito. Falsificando documentos, desviando fundos, ajudando Delgado e Silva a saquear essa empresa. E sabe que uma hora isso vai explodir. A única coisa que você não sabe é se quer estar do lado certo quando isso acontecer. Mendes se deixou cair numa cadeira próxima, o rosto entre as mãos. Começou 15 anos atrás, disse com voz quebrada. Um pequeno favor, só ajustar alguns números num relatório. Me disseram que era normal, que todo mundo fazia. E então outro favor e outro e outro... Até que um dia percebi que estava afundado até o pescoço em fraude, e aí já era tarde demais para sair.
Nunca é tarde demais, disse Helena suavemente. O que você quer de mim? A verdade, respondeu ela. Toda a verdade, e seu testemunho quando chegar a hora. Eles vão me destruir, sussurrou Mendes. Vou para a cadeia. Provavelmente, admitiu Helena. Mas vai com a consciência limpa. E com a possibilidade de reduzir sua pena cooperando com as autoridades. A alternativa é continuar nessa espiral até ser pego de qualquer jeito, mas sem nenhuma chance de redenção. Mendes a olhou com olhos lacrimejantes. Quem você é de verdade? Alguém de quem essa empresa tirou tudo há 25 anos, respondeu Helena. E que finalmente está em posição de recuperar alguma justiça. Antônio Santos, disse Mendes de repente. Você é filha dele. Helena não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Meu Deus, Mendes passou as mãos pelo cabelo. Seu pai era inocente. Eu sei porque vi os documentos originais que o Delgado falsificou com a assinatura dele. Eu era jovem na época, assistente júnior. Não tive coragem de falar nada. E desde então vivo com essa culpa. Então me ajuda agora, disse Helena. Me ajuda a limpar o nome dele, a fazer o certo. Mendes assentiu lentamente, e Helena soube que havia conquistado seu aliado mais perigoso, mas também mais valioso. Passava da meia-noite de uma sexta-feira do início de dezembro, quando Helena finalmente chegou ao seu pequeno apartamento. Sofia, sua filha de 13 anos, estava acordada esperando, coisa que raramente fazia. Mãe, disse Sofia quando Helena entrou, preciso falar com você. Helena sentiu um calafrio de preocupação. Sentou-se ao lado da filha no sofá gasto. O que foi, meu amor? Por que a gente continua vivendo assim? Perguntou Sofia, e havia lágrimas em seus olhos. Você trabalha o tempo todo, nunca dorme o suficiente, volta para casa fedendo a produto de limpeza. Você é inteligente, mãe. Fala de economia e negócios como se tivesse feito faculdade. Por que trabalha limpando o chão? Era a pergunta que Helena temia. Não podia contar toda a verdade. Ainda não. Mas também não podia continuar mentindo para sua filha. Tô trabalhando numa coisa importante, disse finalmente. Alguma coisa que vai mudar nossas vidas. Mas preciso que você confie em mim e me dê mais um pouquinho de tempo. Quanto tempo mais? Logo, meu amor. Muito em breve tudo vai fazer sentido. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Helena tirou a caixa de metal de debaixo da cama. Dentro estavam as poucas relíquias de sua vida anterior, fotografias de seu pai, o colar de pérolas que sua mãe usou no dia do casamento e o envelope lacrado que seu Ernesto lhe dera 25 anos atrás. Com mãos trêmulas, finalmente rompeu o lacre. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era uma carta escrita à mão por seu pai. Minha querida Helena, se você está lendo isso, significa que cresceu e está pronta para conhecer a verdade completa. Sei que minha prisão e o que veio depois causou uma dor indescritível. Por isso, quero que você saiba que tudo foi armado. Maurício Delgado e Ernesto Silva eram meus sócios, mas também eram homens gananciosos. Quando descobri os planos deles de desviar fundos da empresa, os confrontei. A resposta deles foi brilhante em sua crueldade. Falsificaram documentos com minha assinatura, criaram um rastro de provas falsas e me entregaram às autoridades. Mas eu sabia que isso podia acontecer. Meses antes da minha prisão, transferi secretamente minhas ações e direitos na empresa para um trust protegido em seu nome. Mudei seu sobrenome legalmente através de um processo sigiloso para te proteger. Nos documentos oficiais, você é Helena Vitória Santos, única herdeira da minha participação no Grupo Palmeiras. O segundo documento nesse envelope é o certificado legal que prova sua identidade e seus direitos. Guardei isso em segredo para te proteger até que você fosse velha e forte o suficiente para reclamar o que é seu. Não busque vingança, minha filha. Busque justiça. Use esses documentos para fazer o certo, não só pela nossa família, mas por todas as famílias que esses homens sem escrúpulos vão destruir se ninguém os parar. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Que Deus te guie. Pai. Helena leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo pelo rosto. O segundo documento era exatamente o que seu pai descrevera.
um certificado legal autenticado que estabelecia sua verdadeira identidade e seus direitos como herdeira do Trust Familiar Santos. Mas havia mais. Anexa estava uma análise jurídica completa, mostrando que, segundo os estatutos originais do Grupo Palmeiras, nenhuma venda maior de ativos poderia prosseguir sem o consentimento de todos os herdeiros do Trust Fundacional. E Helena era agora a representante do Trust Santos. Em outras palavras, tinha poder de veto sobre qualquer decisão corporativa importante. No dia seguinte, Helena se encontrou com Patrícia e Diego num pequeno café longe do prédio corporativo. Mostrou-lhes os documentos. Diego os estudou com a intensidade de um advogado treinado. Isso é sólido, disse finalmente. Completamente legal e irrefutável. Mas se você usar agora, vai se colocar em perigo imediato. Delgado e Silva não vão hesitar em tomar medidas drásticas. Eu sei, respondeu Helena. Por isso precisamos construir um caso completo antes de revelar minha identidade. Precisamos de provas suficientes para quando eu me expor, eles não possam me tocar sem se expor completamente. Quão perto estamos? Perguntou Patrícia. Temos documentos sobre irregularidades financeiras, enumerou Helena. Temos o potencial testemunho do Mendes. Temos os arquivos históricos que a Patrícia me mostrou. Mas falta algo crucial. Prova direta, ligando Delgado e Silva pessoalmente às ordens de fraude. Tem uma reunião, disse Patrícia lentamente. Uma vez por ano, em janeiro, os 3 sócios se encontram pessoalmente no 28º andar. É a única vez que Delgado e Silva vêm fisicamente ao prédio. Discutem as finanças reais, fazem planos para o ano, decidem quais empresas adquirir e como manipular os números. Quando é a próxima reunião? Perguntou Diego. Daqui a 6 semanas, respondeu Patrícia. Dia 15 de janeiro. Então temos 6 semanas para preparar tudo, disse Helena com determinação. Quando esses homens saírem dessa reunião, teremos tudo o que precisamos para destruí-los. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Helena. Trabalhava seu turno normal de limpeza, mas cada momento livre dedicava ao planejamento com Diego e Patrícia. Diego preparava os aspectos legais, pesquisando cada estatuto corporativo, cada precedente legal de que pudessem precisar. Também começou a fazer contatos discretos com procuradores estaduais, preparando o terreno para quando chegasse o momento de apresentar as provas. Patrícia usava seu acesso privilegiado para copiar anos de documentos arquivados, digitalizando tudo e criando backups criptografados. Também começou a gravar conversas, com cuidado de fazer legalmente em áreas onde privacidade não era esperada, capturando vários executivos discutindo as irregularidades com naturalidade alarmante. Carlos Mendes, por sua vez, fornecia informações cruciais sobre contas offshore, empresas fantasma e esquemas de lavagem de dinheiro. Cada noite, depois de beber coragem suficiente, enviava a Helena e-mails criptografados com mais detalhes. Mas a preparação não era só profissional. Entre Helena e Diego crescia algo mais profundo. Numa noite do final de dezembro, enquanto revisavam documentos no pequeno escritório que Diego havia alugado discretamente para seu projeto pessoal, ele finalmente falou. Helena, preciso te dizer uma coisa. Ela levantou os olhos dos papéis. O quê? Isso que a gente está fazendo é perigoso. Se algo der errado, a gente pode acabar na cadeia, ou pior. E mesmo assim, cada dia que passo com você, trabalhando nisso, sinto que finalmente estou fazendo algo que importa. Sinto que finalmente encontrei um propósito. Diego, deixa eu terminar, interrompeu ele. Não sei quando aconteceu exatamente, mas em algum momento entre nossas conversas na lanchonete e essas longas noites planejando justiça, eu me apaixonei por você. Helena sentiu como se o ar saísse de seus pulmões. Você não pode, disse, mas sua voz carecia de convicção. Por que não? Porque eu venho com bagagem demais, porque tenho uma filha adolescente, porque estou prestes a desencadear uma guerra corporativa que pode nos destruir. Porque... Diego se levantou e caminhou até ela, segurando suavemente suas mãos. Porque você tem medo, disse suavemente. Medo de confiar em alguém de novo depois de perder tudo tantas vezes. Eu entendo, Helena, mas a vida
é mais que só sobreviver e buscar justiça. É também sobre se permitir sentir, conectar, amar. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Não sei se lembro como fazer isso. Então a gente aprende junto, respondeu Diego. Mas primeiro vamos terminar o que começamos. Vamos fazer justiça pelo seu pai, pela minha mãe, por todas as pessoas que esses homens destruíram. E depois a gente vê o que pode construir sobre os escombros. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, Helena permitiu que alguém a abraçasse de verdade. E nos braços de Diego, sentiu algo que havia esquecido que existia. Esperança. Mas a tempestade estava prestes a se desencadear. Uma semana antes da reunião crucial de 15 de janeiro, Helena chegou ao apartamento e encontrou Sofia com expressão apavorada. Mãe, disse a filha, tinha uns homens na frente de casa hoje. 3 homens num carro preto. Estavam me fotografando. O medo gelado correu pelas veias de Helena. Esperava que isso pudesse acontecer, mas não tão cedo. Eles falaram com você? Não. Só ficaram olhando, tirando fotos. Quando saí para confrontar eles, foram embora. Helena abraçou a filha com força. Me escuta, Sofia. As próximas 2 semanas vão ser difíceis, mas preciso que você confie em mim completamente. Consegue fazer isso? Sofia assentiu, embora o medo fosse evidente em seus olhos. Naquela noite, Helena fez arranjos para que Sofia ficasse com a madrinha em outra cidade. Não era ideal, mas era mais seguro. Também alertou Diego e Patrícia sobre a vigilância. Eles estão nervosos, disse Patrícia. O que significa que sabem que tem alguma coisa acontecendo, mas não sabem exatamente o quê. Ótimo, respondeu Helena. Deixa eles tentando adivinhar até dia 15 de janeiro. Aí já vai ser tarde demais. Os dias antes da reunião foram tensos. Helena sentia olhos invisíveis seguindo-a constantemente. Mudou suas rotas para o trabalho, variou seus horários, tomou precauções extremas. Diego conseguiu equipamentos de gravação de alta tecnologia, microfones pequenos que podiam ser escondidos em plantas ornamentais, câmeras do tamanho de botões. Patrícia os posicionou estrategicamente na sala de reuniões do 28º andar, dias antes da reunião. Carlos Mendes, enquanto isso, estava à beira do colapso nervoso. Mas Helena o mantinha focado, lembrando-o de que a redenção estava próxima. Só mais uma semana, dizia ela. Aguenta só mais uma semana. Na noite de 14 de janeiro, Helena não conseguiu dormir. Repassou mentalmente cada detalhe do plano procurando falhas, preparando-se para contingências. Ao amanhecer do dia 15, sabia que tudo estava pronto. Era hora de enfrentar os demônios de seu passado. Era hora de reclamar sua verdadeira identidade. Era hora de fazer justiça. A faxineira que haviam humilhado estava prestes a se tornar a mulher que os destruiria. O momento da verdade nunca chega quando você está completamente preparado. Chega quando é necessário. O dia 15 de janeiro amanheceu com um céu carregado que ameaçava chuva forte. Helena acordou às 5 da manhã depois de apenas 3 horas de sono agitado. Tomou banho com água gelada para despertar, vestiu seu uniforme azul marinho pela última vez e se olhou no espelho do pequeno banheiro. A mulher que lhe devolveu o olhar era diferente daquela que havia entrado no Grupo Palmeiras 8 meses atrás. Seus olhos não mostravam mais a submissão cuidadosamente cultivada, mas determinação de aço. Hoje tudo mudaria. Hoje Helena Vitória Santos reclamaria sua verdadeira identidade. Chegou ao prédio às 6h30, mais cedo que o normal. Patrícia já estava lá, verificando se todos os dispositivos de gravação funcionavam. Diego chegou às 7, com uma pasta contendo cópias de todas as provas que haviam coletado durante meses. Você está pronta? Perguntou Diego, segurando brevemente a mão de Helena. Me preparo há 25 anos para esse momento, respondeu ela. Tô pronta. Carlos Mendes chegou às 7h30, pálido e tremendo, mas sóbrio. Era a primeira vez em meses que Helena o via completamente sóbrio. Hoje acaba, disse ele. De um jeito ou de outro, hoje esse pesadelo acaba. Acaba com justiça, corrigiu Helena, e com sua redenção.
A reunião estava marcada para as 9h na sala de reuniões executiva do 28º andar, um espaço reservado apenas para as decisões mais importantes. Helena, como parte da equipe de limpeza, tinha desculpa legítima para estar no andar desde cedo, preparando o espaço. Às 8h15, começaram a chegar os executivos. Primeiro Rodrigo Santana, com sua arrogância habitual, conferindo o celular e gritando ordens para seu assistente. Depois, os outros membros do Conselho Administrativo, homens e mulheres em ternos caros, que não prestaram a mínima atenção à mulher de uniforme que limpava os corredores. Às 8h45, chegaram os 2 homens que Helena esperara ver por toda a sua vida adulta. Maurício Delgado tinha 72 anos, mas se movia com a energia de alguém muito mais jovem. Alto, magro, com cabelos prateados perfeitamente penteados e um terno que provavelmente custava mais que o carro de Helena. Seus olhos eram frios, calculistas, os olhos de um tubarão que havia devorado inúmeros concorrentes. Ernesto Silva era mais baixo, mais corpulento, com 68 anos e um sorriso perpétuo que não chegava aos olhos. Movia-se com a falsa jovialidade de um vendedor de carros usados, mas Helena podia ver a crueldade sob a máscara amigável. Esses eram os homens que destruíram seu pai. Esses eram os homens que roubaram sua infância, que transformaram uma menina privilegiada numa mulher que limpava chãos. Helena sentiu uma onda de ódio tão intensa que precisou se agarrar ao carrinho de limpeza para se manter firme. Calma, disse a si mesma. Não é vingança, é justiça. Os homens entraram na sala de reuniões sem olhar para trás. A porta fechou com um clique definitivo. No corredor, Patrícia deu a Helena um pequeno dispositivo, um receptor de áudio conectado aos microfones escondidos na sala. Tudo funcionando perfeitamente, sussurrou Patrícia. Cada palavra vai ser gravada. Helena colocou um fone de ouvido e escutou as vozes filtradas da sala. Precisamos fechar a venda antes que alguém comece a fazer perguntas incômodas, dizia Delgado com voz áspera. O conglomerado internacional está oferecendo 450 milhões. É uma fortuna, respondia Santana. E o que tem das irregularidades nos livros? Perguntou Silva. O Mendes esconde como sempre, ele é bom nisso, riu Delgado. Helena sentiu náusea ouvindo a facilidade com que discutiam a fraude, como se fosse uma transação comercial normal. Continuou ouvindo enquanto apresentavam números falsos, enquanto discutiam como dividir os ganhos, enquanto planejavam demitir 700 funcionários para melhorar as margens de lucro. Foi então que Santana mencionou algo que fez o coração de Helena parar. E o que tem do Trust Santos? Alguém verificou se foi completamente dissolvido? Houve uma pausa. Ernesto, essa era sua responsabilidade, disse Delgado com tom perigoso. Foi dissolvido, verifiquei 15 anos atrás, respondeu Silva com irritação. Antônio Santos não deixou herdeiros com direitos legais. A esposa morreu. E a menina... Bom, a menina sumiu no sistema. Provavelmente nem sabe quem o pai dela era de verdade. Melhor assim, rosnou Delgado. Porque se alguém reclamar esses direitos de trust, toda essa venda desmorona. O Trust Santos tem poder de veto sobre transações maiores, segundo os estatutos originais. Relaxa, Maurício, disse Santana. Essa menina teria... o quê? 30 e poucos anos agora? Se tivesse ideia dos direitos dela, já teria aparecido. Tá morta ou perdida, ou simplesmente não sabe. Não é problema. Helena sorriu. Estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Às 10h30, a reunião entrou em sua fase final. Estavam preparando os documentos para assinar, quando Helena fez um sinal para Diego. Era a hora. Diego entrou primeiro, batendo na porta da sala de reuniões com firmeza profissional. Quem diabos é você? Latiu Santana quando Diego entrou. Diego Ribeiro, advogado associado do escritório, respondeu Diego com calma. Tenho documentos urgentes que exigem atenção imediata dos senhores antes que assinem a venda. Isso é uma reunião privada, começou Delgado. E isso é uma questão legal que afeta diretamente a legalidade dessa transação, interrompeu Diego, colocando uma pasta sobre a mesa. Sugiro que examinem antes de prosseguir. Foi então que Patrícia entrou, seguida por Carlos Mendes, cujo rosto mostrava uma mistura de terror e determinação.
O que é isso? Santana se levantou. Uma conspiração? Sente-se, Sr. Santana, disse uma voz da porta. Todos se viraram. Helena estava de pé no umbral, mas não vestia mais o uniforme de faxineira. Usava um tailleur preto que comprara com suas últimas economias, cabelos soltos emoldurando o rosto, e nas mãos segurava uma pasta de couro. A transformação era tão completa que por um momento ninguém a reconheceu. Então, lentamente, a compreensão começou a aparecer nos rostos ao redor da mesa. Você é a faxineira, disse Santana com incredulidade. Era, corrigiu Helena caminhando em direção à mesa com passos seguros. Agora sou Helena Vitória Santos, única herdeira do Trust Familiar Santos e acionista majoritária do Grupo Palmeiras. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dava para ouvir a respiração ofegante de cada pessoa na sala. Delgado havia ficado completamente pálido. Silva parecia prestes a vomitar. Isso é impossível, sussurrou Silva. Antônio Santos não tinha herdeiros legais. Meu pai era muitas coisas, disse Helena, abrindo a pasta e tirando documentos. Mas burro não era uma delas. Ele sabia que vocês viriam atrás dele, então tomou precauções. Colocou o certificado legal sobre a mesa, seguido pelo documento do Trust, seguido pela análise jurídica de Diego. Esses documentos, continuou Helena, todos autenticados e verificados, estabelecem minha identidade como Helena Vitória Santos, filha de Antônio Santos e Carmen Oliveira de Santos. Também estabelecem que meu pai transferiu legalmente suas ações e direitos para um trust protegido em meu nome antes de sua prisão. Uma prisão, devo acrescentar, que foi orquestrada por vocês dois. Apontou diretamente para Delgado e Silva. Isso é ridículo, começou Delgado, mas sua voz tremia. Você não pode provar... Não posso? Helena sorriu friamente. Carlos, por favor. Mendes, com mãos trêmulas, abriu seu notebook e projetou uma tela na parede. Eram documentos escaneados, contratos com assinaturas falsificadas, transferências bancárias ilegais, e-mails discutindo explicitamente como eliminar Antônio Santos do cenário corporativo. Por 15 anos, disse Mendes com voz quebrada, vocês me obrigaram a falsificar documentos, esconder irregularidades, participar de fraude. Guardei cópias de tudo. Cada documento, cada e-mail, cada transação ilegal. E agora eu testemunho contra vocês. A gente vai te destruir, ameaçou Silva. Eu já me destruí sozinho, respondeu Mendes. A única coisa que me resta é me redimir. Mas tem mais, disse Helena. Fez um sinal para Patrícia, que apertou um botão em seu tablet. As vozes dos 3 homens encheram a sala, gravadas apenas minutos antes. O Mendes esconde como sempre. Se essa menina soubesse dos direitos dela. Antônio Santos não deixou herdeiros legais. Os rostos de Delgado e Silva passaram do branco ao vermelho intenso. Gravação ilegal, cuspiu Delgado. Não pode ser usada em tribunal. Falso, respondeu Diego calmamente. A sala de reuniões não é um espaço com expectativa de privacidade segundo a lei empresarial. Além disso, temos provas documentais suficientes que nem precisamos das gravações, mas elas ajudam a estabelecer padrão de conduta. O que vocês querem? Perguntou Santana, finalmente entendendo a magnitude da situação. Dinheiro? Um acordo? Helena o olhou com desprezo. Quero justiça. Quero que o nome do meu pai seja limpo. Quero que vocês enfrentem as consequências de 25 anos de fraude, roubo e conspiração. E quero... Sua voz se tornou de aço. Que cada funcionário que vocês estavam planejando demitir mantenha seu emprego sob nova administração. Nova administração? Delgado riu amargamente. Você acha que pode dirigir essa empresa? Não, admitiu Helena. Mas conheço pessoas que podem. Pessoas honestas, pessoas capazes, pessoas que não passaram décadas roubando de seus funcionários e acionistas. Mostrou-lhes outro documento. Segundo os estatutos originais da corporação, como acionista majoritária do Trust Santos, tenho direito de vetar qualquer transação maior. Formalmente veto essa venda. Além disso, sorriu sem humor, formalmente
solicito uma auditoria completa de todas as operações financeiras dos últimos 20 anos, a ser conduzida por auditores externos independentes. Você vai nos levar à ruína, sussurrou Silva. Não, corrigiu Helena. Vou levar vocês à justiça. Tem diferença. Virou-se para a porta, onde 2 homens de terno cinza aguardavam. Agente Martins, agente Cardoso, disse Helena, são da Polícia Federal. Apresento a vocês Maurício Delgado e Ernesto Silva, junto com provas completas de fraude empresarial, apropriação indébita e formação de quadrilha documentada. Os agentes entraram, mostrando suas identificações. Senhores, disse o agente Martins, vão ter que nos acompanhar. O caos que se seguiu foi cinematográfico. Delgado tentou fazer ligações frenéticas para seus advogados. Silva tentou negociar. Santana simplesmente desmoronou em sua cadeira, entendendo que seu império de arrogância havia evaporado em minutos. Enquanto os agentes conduziam Delgado e Silva para fora da sala, Helena se virou para Santana. O senhor tem uma escolha, senhor Santana, disse. Pode cooperar com a investigação, admitir sua negligência e cumplicidade e possivelmente negociar uma pena reduzida. Ou pode lutar e gastar cada centavo que tem em advogados enquanto perde de qualquer jeito. Santana a olhou com uma mistura de ódio e derrota. O que vai acontecer com a empresa? Vai ser reestruturada sob nova direção. Os funcionários serão protegidos. Os clientes serão tratados com honestidade. E a família Santos finalmente vai recuperar seu legado. Helena fez uma pausa. Não para enriquecer, mas para fazer o que meu pai sempre quis. Construir algo que importa, que ajuda as pessoas, que seja um modelo de como os negócios devem ser feitos. Você é idealista, disse Santana com amargura. Vão te comer viva. Sou sobrevivente, respondeu Helena, e sobrevivi a coisas muito piores que reuniões de conselho. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. A notícia da prisão de Delgado e Silva explodiu na mídia como uma bomba. As manchetes gritavam sobre a fraude massiva, sobre a herdeira secreta que trabalhou como faxineira para expor a corrupção, sobre o desmoronamento espetacular de um império corporativo construído sobre mentiras. Helena se viu no centro de um furacão midiático. Jornalistas acampavam na frente de seu apartamento. Seu telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas. Fotógrafos tentavam capturar imagens da faxineira milionária, mas Helena se recusou a dar entrevistas. Em vez disso, emitiu um comunicado simples através de Diego, que agora atuava como seu advogado oficial. Por 25 anos minha família sofreu por crimes que não cometemos. Meu pai morreu na prisão, um homem inocente destruído pela ganância de outros. Não busco vingança nem celebridade. Busco apenas justiça, tanto para minha família quanto para as centenas de funcionários e acionistas que foram fraudados. Peço privacidade enquanto trabalhamos para reconstruir o Grupo Palmeiras sob princípios de honestidade e integridade. Enquanto isso, a auditoria externa estava revelando a verdadeira magnitude da fraude. Durante 2 décadas, Delgado e Silva haviam desviado mais de 200 milhões de reais através de empresas fantasma, contratos falsos e transações fictícias. Haviam manipulado ações, enganado acionistas e sonegado impostos em escala massiva. Carlos Mendes, fiel à sua palavra, cooperou completamente com as autoridades. Seu testemunho foi devastador, detalhando cada passo do esquema de fraude. Em troca de sua cooperação, os promotores concordaram em recomendar pena reduzida. Ainda vou para a cadeia, disse a Helena numa tarde enquanto preparavam documentação para o processo. Provavelmente 5 anos se tiver sorte. Mas vai sair com dignidade, respondeu Helena, com a consciência limpa. Isso vale mais que qualquer liberdade comprada com mentiras. Mendes assentiu, e pela primeira vez em anos, Helena viu paz em seus olhos. Rodrigo Santana, por sua vez, aceitou o acordo que Helena oferecera. Renunciou como CEO, concordou em cooperar com a investigação e aceitou realizar serviços comunitários como parte de sua pena. A imagem do antes arrogante CEO limpando chãos num abrigo para moradores de rua viralizou nas redes sociais.
Um lembrete poético de que a roda sempre gira. Mas o trabalho de verdade estava só começando. O Grupo Palmeiras estava em crise. Os funcionários estavam apavorados de perder seus empregos, os clientes estavam fugindo, os acionistas exigiam respostas. Helena convocou uma Assembleia Geral de Funcionários no auditório principal do prédio. Mais de 1000 pessoas se reuniram, sussurrando nervosamente, esperando o anúncio de demissões em massa que certamente viria. Helena subiu ao palco, com Diego ao seu lado como apoio moral. Olhou para o mar de rostos preocupados e viu reflexos de sua própria luta. Mães solteiras que precisavam de seus salários, pais tentando alimentar famílias, jovens construindo carreiras. Sei que vocês têm medo, começou sua voz amplificada pelos microfones. Sei que estão se perguntando o que vai acontecer com seus empregos, com suas famílias, com seu futuro. 8 meses atrás, eu estava onde vocês estão agora, com medo, incerta, me perguntando como sobreviveria ao mês seguinte. Fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Alguns de vocês vão me reconhecer. Passei 8 meses limpando os pisos deste prédio. Vi como vocês trabalham, ouvi suas preocupações, entendi suas lutas e por isso prometo, enquanto eu dirigir essa empresa, nenhum de vocês vai perder o emprego por causa da ganância de executivos corruptos. Um murmúrio de surpresa atravessou o auditório. O Grupo Palmeiras vai ser reestruturado, sim. Mas vai ser reestruturado para servir seus funcionários e clientes, não apenas para enriquecer poucos no topo. Vai haver aumentos salariais para o pessoal operacional que foi criminalmente mal pago. Vai haver melhores benefícios de saúde. Vai haver respeito e dignidade em cada nível dessa organização. Os aplausos começaram devagar, depois cresceram como uma onda. Helena sentiu lágrimas picando seus olhos, mas as manteve controladas. Não vai ser fácil, continuou quando o aplauso se acalmou. Precisamos reconstruir a confiança com nossos clientes. Precisamos corrigir anos de práticas corruptas. Precisamos provar que mudança real é possível. Mas se trabalharmos juntos, se nos mantivermos honestos e comprometidos, vamos construir algo de que podemos nos orgulhar. Dona Mercedes, a supervisora de limpeza que ensinou Helena sobre o prédio, se levantou no meio da plateia. Por 30 anos trabalhei nesse prédio me sentindo invisível, gritou sua voz tremendo de emoção. E agora temos alguém que nos enxerga, alguém que entende. Obrigada, Dona Helena. Obrigada por não esquecer de onde veio. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Helena teve que esperar 5 minutos para que o aplauso se acalmasse o suficiente para continuar. Naquela noite exausta, mas exaltada, Helena voltou ao seu pequeno apartamento. Sofia estava lá, tendo voltado da casa da madrinha, agora que o perigo imediato havia passado. Mãe, disse Sofia, abraçando-a forte. Vi seu discurso online. Todo mundo está falando de você. Você é milionária agora de verdade? Helena riu, o som estranho depois de tanto tempo sem rir genuinamente. No papel, sim. Mas a maior parte desse dinheiro está ligada à empresa, meu amor. Não vamos nos mudar para uma mansão nem comprar carrões. Não quero essas coisas, disse Sofia seriamente. Só quero que você seja feliz. E hoje, pela primeira vez na minha vida, te vi realmente feliz naquele palco. Helena abraçou a filha, sentindo o peso de 25 anos de luta finalmente começando a aliviar. Com os arquivos da empresa agora sob seu controle, Helena finalmente pôde acessar os documentos, que explicavam exatamente o que acontecera com seu pai. Diego a acompanhou ao cofre de segurança do 28º andar, onde Patrícia havia guardado os arquivos mais sensíveis. Entre poeira e caixas velhas, encontraram o que procuravam, a investigação completa do caso de Antônio Santos. Os documentos contavam uma história que partiu o coração de Helena, mas também a encheu de orgulho feroz. Seu pai descobrira que Delgado e Silva estavam desviando fundos das pensões dos funcionários, roubando das mesmas pessoas que confiaram na empresa para seu futuro. Antônio ameaçara expô-los publicamente. A resposta de Delgado e Silva foi meticulosa e cruel. Durante 6 meses fabricaram provas falsas. Criaram contas bancárias offshore em nome de Antônio, falsificaram sua assinatura em documentos incriminadores, subornaram testemunhas para mentirem sobre conversas que nunca aconteceram.
Mas havia mais. Os documentos revelavam que Antônio preparara suas próprias provas antes de sua prisão. Gravara conversas com Delgado admitindo a fraude. Copiara documentos originais mostrando as transações reais. Preparara um caso completo que deveria ter sido suficiente para limpar seu nome. Por que nunca foi usado? A resposta estava numa carta lacrada, endereçada para minha filha, Helena Vitória Santos, quando estiver pronta para a verdade completa. Com mãos trêmulas, Helena rompeu o lacre. A caligrafia de seu pai, familiar e dolorosa depois de tanto tempo, enchia as páginas. Minha querida Helena, se você está lendo isso depois da primeira carta, significa que encontrou a coragem de reclamar sua herança. Tenho orgulho de você, embora saiba que o caminho foi difícil. Preciso que você entenda por que não lutei mais no meu processo. Tinha as provas para limpar meu nome. Tinha as gravações, os documentos, tudo. Mas Delgado e Silva jogaram a carta final deles. Ameaçaram sua mãe e você. Me mostraram fotos da sua escola. Me disseram exatamente que caminho você fazia de casa para a escola. Me explicaram com detalhes terríveis o que aconteceria com você e sua mãe se eu lutasse contra as acusações. Eu podia ter sido corajoso, podia ter lutado e arriscado tudo, mas quando se trata de escolher entre minha honra e a vida da minha filha, não há escolha alguma. Então aceitei o acordo. Aceitei 5 anos de prisão em troca da promessa deles de que vocês estariam seguras. Me certifiquei de que sua mãe recebesse dinheiro suficiente para sobreviver, disfarçado como indenização de seguro. Transferi minhas ações para um trust protegido que eles não poderiam tocar. E esperei. Não esperava morrer na prisão. O coração, parece, tem sua própria sabedoria sobre quanto pode suportar. Mas deixei isso para você, porque sei que um dia, quando for forte, você vai buscar respostas. Não busque vingança, minha filha. A vingança só te esvazia por dentro. Mas justiça é diferente. Justiça cura. Justiça restaura. Justiça faz com que o sacrifício valha a pena. Faça o que eu não pude fazer. Limpe nosso nome. Proteja os funcionários. Construa algo bom sobre as cinzas do que eles destruíram. E mais importante, viva, ame, seja feliz. Não deixe esse passado escuro definir seu futuro brilhante. Te amo mais do que as palavras podem dizer. Sempre. Pai. Helena terminou de ler com lágrimas correndo livremente pelo rosto. Diego a abraçou enquanto soluçava, liberando anos de dor, raiva e amor perdido. Ele se sacrificou por mim, sussurrou Helena. Tinha as provas. Podia ter lutado, mas escolheu me proteger. É o que pais bons fazem, disse Diego suavemente. E agora você completou o que ele começou. Limpou o nome dele, protegeu os funcionários, trouxe justiça. Ele estaria orgulhoso. Helena secou as lágrimas e olhou os documentos que seu pai havia guardado cuidadosamente. As gravações, os documentos originais, as provas que nunca pôde usar. Preciso tornar isso público, disse. O mundo precisa saber a verdade completa, não só sobre a fraude corporativa, mas sobre o que fizeram com meu pai, sobre o sacrifício dele. A mídia vai enlouquecer, avisou Diego. Que enlouqueça. Meu pai viveu e morreu sob uma nuvem de suspeita. Merece que o mundo saiba que era um herói, não um criminoso. Durante a semana seguinte, Helena trabalhou com jornalistas cuidadosamente selecionados para contar a história completa. Não a versão sensacionalista da faxineira vira milionária, mas a história real de um homem íntegro destruído por homens gananciosos e uma filha que passou 25 anos se preparando para fazer justiça. A reportagem resultante, publicada simultaneamente em 3 grandes jornais nacionais, foi devastadora em seus detalhes. Incluía as cartas de Antônio, as gravações que fizera antes de sua prisão, as ameaças documentadas contra sua família e sua decisão final de sacrificar sua liberdade para proteger sua filha. A resposta pública foi imediata e avassaladora. Antônio Santos, que morrera difamado como criminoso, foi postumamente exonerado no Tribunal da Opinião Pública. Vigílias foram organizadas em sua memória.
Uma petição foi criada para que o governo reconhecesse formalmente sua inocência. Mas para Helena, a vindicação mais importante veio de uma fonte inesperada. Seu Ernesto Guzmão, o velho advogado que servira seu pai, apareceu em seu escritório, agora o escritório executivo que um dia pertencera a Santana, numa tarde chuvosa de fevereiro. Aos 87 anos, andava com bengala e mostrava o peso das décadas, mas seus olhos brilhavam com lágrimas quando viu Helena, sentada atrás da mesa executiva. Ele estaria tão orgulhoso, disse o idoso, sua voz falhando. Antônio me fez prometer que te protegeria, que guardaria os segredos dele até você estar pronta. Alguns dias pensei que esse dia nunca chegaria. Mas aqui está você, minha menina. Aqui está você fazendo exatamente o que ele sonhou que você faria. Helena se levantou e abraçou o idoso, sentindo a conexão tangível com seu pai através desse homem que permanecera fiel até o fim. Obrigada, sussurrou. Obrigada por manter a fé, obrigada por acreditar. Não me agradeça ainda, disse seu Ernesto com um sorriso misterioso. Tenho um último presente do seu pai. Tirou um envelope fino de seu casaco. Ele me pediu para te dar isso só depois que você limpasse o nome dele. Disse que só então você entenderia o que significa. Helena abriu o envelope. Dentro havia uma fotografia. Ela mesma, aos 6 anos, nos ombros de seu pai no parque, ambos rindo para a câmera. No verso escrito com a caligrafia de seu pai, para minha Helena, o momento em que soube que lutaria contra qualquer monstro, atravessaria qualquer deserto, enfrentaria qualquer injustiça para te proteger. Amor não é só um sentimento. É uma promessa que fazemos com nossas ações. Te amo. Sempre vou te amar. Faça coisas boas com essa vida que protegi. Pai. Naquela noite, Helena colocou a fotografia numa moldura de prata sobre sua mesa. Toda vez que olhava para aqueles rostos felizes do passado, lembrava-se de por que fizera tudo isso. Não por dinheiro, não por poder, mas por amor, por justiça, pelo legado de um homem bom que merecia ser lembrado corretamente. O processo de Maurício Delgado e Ernesto Silva começou em março, 3 meses após sua prisão. Era um circo midiático sem precedentes. Câmeras cercavam o tribunal. Repórteres gritavam perguntas. Manifestantes seguravam cartazes tanto a favor quanto contra os acusados. Helena compareceu todos os dias, sentada na primeira fila com Diego ao seu lado. Queria que Delgado e Silva a vissem, que se lembrassem da menina cuja vida destruíram e da mulher em que ela se transformara. O promotor principal, um homem chamado Roberto Guerreiro com 20 anos de experiência em casos de fraude empresarial, construiu um caso meticuloso. Documento por documento, transação por transação, demonstrou como os acusados haviam roubado mais de 200 milhões de reais ao longo de 2 décadas. Carlos Mendes foi a testemunha-chave. Subiu ao banco com mãos trêmulas, mas voz firme, e durante 3 dias detalhou exatamente como funcionava o esquema de fraude. Eles me ensinaram como criar empresas fantasma, testemunhou. Como falsificar documentos, como fazer transferências ilegais parecerem transações comerciais legítimas, e quando questionei alguma coisa, me ameaçaram. Disseram que se eu falasse, acabaria como Antônio Santos. Os advogados de defesa tentaram desacreditar Mendes, pintando-o como conspirador, que agora tentava salvar a própria pele. Mas Diego preparara Mendes bem. Cada pergunta hostil foi respondida com detalhes específicos, com referências a documentos, com datas e lugares exatos. O momento mais dramático do julgamento chegou quando Helena subiu ao banco. O advogado de Delgado, um homem chamado Sebastião Moura, com reputação de ser impiedoso em contra-interrogatórios, a atacou imediatamente. Senhorita Santos, não é verdade que a senhora se infiltrou no Grupo Palmeiras com o propósito específico de destruir meus clientes? Não, respondeu Helena calmamente. Me infiltrei no Grupo Palmeiras com o propósito específico de descobrir a verdade sobre a destruição do meu pai e recuperar o que legalmente me pertencia. E mentiu sobre sua identidade durante 8 meses? Usei um nome legal que me pertence, corrigiu Helena. Helena Santos Oliveira é meu nome legal tanto quanto Helena Vitória Santos.
Não menti. Simplesmente não revelei informações que não era obrigada a revelar. E não considera que suas ações foram vingança mais que justiça? Helena se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos de Moura. Se eu quisesse vingança, Dr. Moura, simplesmente teria exposto a fraude e deixado a empresa entrar em colapso, destruindo milhares de empregos no processo. Mas não fiz isso. Protegi os funcionários. Preservei a empresa. Busquei justiça legal através de canais apropriados. Vingança destrói. Justiça restaura. Há uma diferença fundamental. O promotor sorriu. Diego apertou discretamente sua mão de seu assento na plateia. Até o juiz pareceu impressionado com sua resposta. Moura tentou outro ângulo. Seus clientes alegam que Antônio Santos era culpado das acusações originais. Como responde? Com provas. Helena olhou diretamente para Delgado e Silva na mesa de defesa. Com as gravações que meu pai fez antes de sua prisão. Com os documentos originais que mostram como falsificaram a assinatura dele. Com o testemunho de testemunhas agora dispostas a admitir que foram subornadas para mentir. E com as cartas do meu pai explicando por que aceitou um acordo. Porque esses homens ameaçaram matar sua família se ele lutasse. Um murmúrio atravessou o tribunal. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Essas são acusações muito sérias, disse Moura. Apoiadas por provas muito sérias, respondeu Helena. Provas que o Ministério Público apresentou. Provas que seus clientes não podem refutar porque são verdadeiras. O contra-interrogatório continuou por mais 2 horas, mas Moura não conseguiu abalar Helena. Ela esperara esse momento por 25 anos. Ensaiara cada resposta, antecipara cada ataque, preparara cada defesa. Quando finalmente desceu do banco, sentiu algo que não sentia há décadas. Paz. Dissera sua verdade num tribunal de justiça. Seu pai fora publicamente exonerado. O resto estava nas mãos do sistema legal. O julgamento durou 6 semanas. O júri deliberou por 3 dias. E quando finalmente voltaram com o veredicto, o tribunal estava tão silencioso que dava para ouvir a respiração coletiva. Sobre a acusação de fraude empresarial, consideramos o réu Maurício Delgado culpado. Sobre a acusação de apropriação indébita, consideramos o réu Ernesto Silva culpado. Sobre a acusação de formação de quadrilha, a lista continuou. 27 acusações no total. Culpado em todas. Delgado permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de pedra. Silva desmoronou, chorando abertamente. Seus advogados pediam clemência imediatamente. A sentença veio 2 semanas depois. Delgado, 25 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. Silva, 22 anos com as mesmas restrições. Além disso, todos os bens e ativos seriam confiscados e usados para restituir as vítimas da fraude. Helena não sentiu triunfo ao ouvir as sentenças. Sentiu apenas fechamento. Justiça. O fim de um capítulo escuro. Fora do tribunal, os repórteres a cercaram imediatamente. Dona Helena, como se sente agora que os homens que destruíram seu pai vão para a prisão? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Me sinto grata de que o sistema de justiça funcionou. Me sinto triste de que tantas vidas foram prejudicadas pela ganância desses homens. E me sinto esperançosa de que isso mande uma mensagem, que ninguém está acima da lei, não importa quão poderoso ou rico seja. O que vem depois para a senhora? Reconstruir, respondeu Helena simplesmente. Reconstruir a empresa que meu pai ajudou a fundar. Reconstruir a confiança com funcionários e clientes. E reconstruir minha própria vida, que coloquei em pausa por 25 anos esperando esse momento. Naquela noite, Helena, Diego, Patrícia e Carlos Mendes, que aguardava sua própria sentença, provável de 5 anos com liberdade condicional por cooperação, se reuniram num pequeno restaurante para um jantar tranquilo. Conseguimos, disse Patrícia, levantando sua taça de vinho. Contra todas as probabilidades, conseguimos. Vocês conseguiram, corrigiu Mendes. Eu só tentei consertar parte do estrago que causei. Redenção não é fácil, disse Diego. Mas é possível. Você provou isso, Carlos.
Mendes sorriu tristemente. 5 anos não são nada comparado ao que mereço, mas vou usar bem. Quando sair, vou dedicar o resto da minha vida a ajudar outros que foram vítimas de fraude empresarial. Helena levantou sua própria taça. Aos finais, disse, e aos novos começos. Todos brindaram, e pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, Helena se permitiu acreditar que talvez, só talvez, coisas boas fossem possíveis. Os 6 meses seguintes foram um exercício em transformação. Helena contratou uma nova equipe executiva, profissionais com reputações impecáveis e compromissos reais com ética empresarial. A nova diretora financeira era uma mulher chamada Maria Torres, que denunciara fraudes em sua empresa anterior a grande custo pessoal. O novo diretor de operações era Javier Menezes, especialista em reestruturação corporativa com mestrado em responsabilidade social empresarial. Mas Helena insistiu numa coisa. Patrícia Alves seria vice-presidente executiva, segunda no comando depois dela mesma. Você passou 30 anos protegendo segredos e esperando o momento certo, disse Helena. Agora quero que use esse conhecimento institucional para construir algo melhor. Patrícia, com lágrimas nos olhos, aceitou. A mudança mais dramática foi na cultura corporativa. Helena implementou salários dignos em todos os níveis, começando pelo pessoal de limpeza e manutenção. Estabeleceu um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Criou um código de ética rigoroso, com consequências reais para violações. Mas também fez algo mais pessoal. Rebatizou a sala de reuniões do 23º andar, onde fora humilhada 8 meses antes, como Sala Antônio Santos de Integridade Empresarial. Na parede pendurou uma placa com a fotografia de seu pai e as palavras Em memória de Antônio Santos, 1959-2005, que sacrificou sua liberdade para proteger sua família e dedicou sua vida a construir empresas com integridade. Que esta sala sempre nos lembre que o verdadeiro sucesso se mede não por lucros, mas por princípios. A primeira reunião naquela sala foi emocionante. Dona Mercedes, a supervisora de limpeza que fora mentora de Helena, foi especialmente convidada. Limpei essa sala 3 vezes por semana durante décadas, disse Mercedes com voz embargada. Escutava homens ricos fazendo planos para ficarem mais ricos enquanto a gente mal sobrevivia. E agora é um monumento a um homem bom, e essa empresa finalmente nos trata com dignidade. Helena estabeleceu outra mudança significativa. 10% de todos os lucros corporativos seriam destinados a um fundo fiduciário para vítimas de fraude empresarial. O Fundo Antônio Santos de Justiça Econômica ajudaria famílias que, como a dela, foram destruídas por executivos sem escrúpulos. Os primeiros beneficiários do fundo foram os funcionários cujos fundos de pensão haviam sido roubados por Delgado e Silva. Helena pessoalmente supervisionou a restituição completa de cada centavo roubado, mais juros. A transformação não passou despercebida. Artigos em revistas de negócios elogiavam o modelo Palmeiras como exemplo de como empresas podem ser tanto lucrativas quanto éticas. A Harvard Business School pediu permissão para criar um estudo de caso sobre a reestruturação. Helena foi convidada a palestrar em conferências sobre liderança ética, mas recusou a maioria dos convites. Não queria ser celebridade nem guru de negócios. Só queria construir algo bom. No entanto, havia outro aspecto de sua vida que exigia atenção. Diego. Por meses, estiveram tão focados no julgamento e na reestruturação que mal tiveram tempo para explorar os sentimentos que admitiram naquela noite de dezembro. Trabalhavam juntos diariamente. Diego agora era diretor jurídico da empresa, mas sempre profissionalmente, sempre apropriadamente. Numa noite de setembro, Diego a encontrou ainda trabalhando em seu escritório às 10 da noite. Você precisa dormir, disse entrando com 2 xícaras de café mesmo assim. Você também está aqui, apontou Helena. Porque sabia que você estaria aqui, admitiu Diego. Helena, a gente está fazendo isso há meses, trabalhando até a exaustão, evitando falar de qualquer coisa que não seja trabalho. Quando vamos conversar sobre nós?
Helena suspirou, afastando os documentos. Tenho medo, admitiu finalmente. De quê? De estragar tudo. De que isso seja só a adrenalina de tudo que passamos juntos. De que, quando a empolgação passar, a gente descubra que não é compatível no mundo real. De que minha bagagem seja pesada demais. De que a Sofia não te aceite. De 1000 coisas. Diego se sentou na mesa na frente dela. Ok, vamos falar sobre isso. Primeiro, não é só adrenalina. Eu te admirava desde a lanchonete antes de saber quem você era de verdade, quando você era só uma faxineira com quem eu gostava de conversar. Segundo, sua bagagem faz parte de quem você é, e eu amo quem você é. Terceiro, a Sofia já me ama. A gente joga videogame online há meses. O quê? Helena piscou. Quando? Ela me encontrou nas redes sociais há meses. Me mandou mensagem. E desde então a gente joga Fortnite sexta à noite. Não te contou porque queria que a gente descobrisse isso no nosso próprio ritmo, mas me fez prometer que te trataria bem ou ela ia me eliminar no jogo e na vida real. Apesar de tudo, Helena riu. Minha filha de 13 anos é mais corajosa que eu. Sua filha de 13 anos quer que a mãe dela seja feliz, corrigiu Diego. E sinceramente eu também quero isso. Então aqui vai minha proposta. A gente termina o trabalho hoje, vai para casa em horário decente e amanhã a gente sai num encontro de verdade. Jantar, conversa que não envolva fraude empresarial, talvez um cinema. O que acha? Helena o olhou. Esse homem que estivera ao seu lado nos momentos mais sombrios, que arriscara sua carreira para ajudá-la, que amava sua filha tanto quanto a amava. Sim, disse simplesmente. Sim para tudo isso. Diego sorriu. E Helena sentiu algo que não sentia há décadas. Borboletas no estômago, o nervosismo doce de um novo começo romântico. Mas antes que pudessem dizer mais, o telefone de Helena tocou. Era o número da penitenciária federal. Dona Helena, disse uma voz oficial. Sou o diretor da Penitenciária Federal de Segurança Máxima. Maurício Delgado solicitou falar com a senhora. A senhora tem o direito de recusar, mas ele insiste que é importante. Helena olhou para Diego, que assentiu seu apoio. Aceito, disse. Vou amanhã. A Penitenciária Federal era um prédio cinza e deprimente a 2 horas da cidade. Helena fez a viagem com Diego, ambos em silêncio, enquanto processavam o que podia esperar. Maurício Delgado envelhecera 20 anos em 6 meses de prisão. Seus cabelos perfeitamente penteados agora eram desarrumados e mais grisalhos. O terno de grife fora substituído por um macacão laranja. As mãos que um dia assinaram contratos milionários agora tremiam quando se sentou do outro lado do vidro. Levantou o telefone. Helena fez o mesmo. Obrigado por vir, disse Delgado, sua voz rouca. Não esperava que viesse. Eu também não, admitiu Helena. O que você quer, Delgado? Ele se encolheu ao uso de seu sobrenome sem título honorífico. Preciso te dizer uma coisa, algo que venho guardando há 25 anos, que me come vivo cada dia desde então. Helena esperou, seu rosto neutro. Seu pai, Antônio, ele era meu amigo. Delgado fechou os olhos. Antes de tudo isso começar, éramos amigos de verdade. Fundamos a empresa juntos, sonhamos juntos, construímos juntos. E quando o Silva propôs o esquema de desvio de fundos, eu disse não no começo, mas depois disse sim, observou Helena friamente. Sim, Deus sim. E quando o Antônio descobriu, quando me confrontou, vi a dor nos olhos dele. Não só pela fraude, mas porque eu, o amigo dele, o traí. Ele me implorou que parássemos, que devolvêssemos o dinheiro, que fizéssemos o certo. E em vez disso, vocês o destruíram, disse Helena. O Silva disse que não tínhamos escolha. Delgado abriu os olhos e Helena viu lágrimas. Disse que o Antônio nos destruiria a menos que a gente o destruísse primeiro. E eu fui covarde. Deixei acontecer. Ajudei a criar as provas falsas. Permiti que um homem inocente fosse para a prisão. Por que está me dizendo isso agora? Porque tenho câncer, disse Delgado simplesmente. Terminal. Pâncreas estágio 4. Os médicos me dão 6 meses, talvez menos. E antes de morrer, preciso que alguém saiba que seu pai era inocente. Que ele era um homem melhor que qualquer um de nós.
que merecia mais. Helena sentiu uma mistura complexa de emoções. Satisfação de que finalmente admitia a verdade, tristeza pelo desperdício de todas essas vidas e, surpreendentemente, um toque de compaixão por esse homem destruído à sua frente. Eu já sei que meu pai era inocente, disse suavemente. O mundo sabe, sua confissão não muda isso. Eu sei, Delgado assentiu. Mas precisava te dizer de qualquer jeito. Precisava me desculpar, mesmo sabendo que não mereço perdão. Destruí sua família, roubei sua infância. Fiz um homem bom morrer na prisão. Não existe desculpa suficiente para isso. Helena o olhou por um longo momento. Esse homem fora o monstro de seus pesadelos por décadas. Planejara sua queda, apreciara sua prisão, imaginara esse momento de confronto final. Mas agora, olhando para esse homem moribundo e destruído, sentiu algo inesperado. Piedade. Não posso te perdoar pelo que você fez ao meu pai, disse finalmente. Esse não é meu perdão para dar, mas posso te perdoar pelo que você me fez, porque se eu me agarrar ao ódio, você ganha de outro jeito. Você rouba meu futuro tanto quanto roubou meu passado. Não mereço nem isso, sussurrou Delgado. Não, concordou Helena. Você não merece, mas eu mereço paz. E perdão não é por você, é por mim. Levantaram-se simultaneamente. Antes de desligar o telefone, Helena disse uma última coisa. Meu pai era um homem que acreditava em segundas chances. Você não vai ter uma segunda chance nesta vida, Delgado. Mas se existe algo depois disso, espero que encontre paz lá, porque carregar mais ódio não serve a ninguém. Desligou o telefone e saiu sem olhar para trás. No carro na volta, Diego perguntou como ela se sentia. Livre, respondeu Helena depois de pensar. Pela primeira vez em 25 anos, completamente livre. Não carrego mais o peso do ódio. Só carrego a memória do amor do meu pai e a responsabilidade de honrar seu legado. Você é uma pessoa extraordinária, disse Diego. Sou uma pessoa que teve que aprender lições difíceis, corrigiu Helena. Mas talvez essas lições me tenham feito melhor do que eu seria de outro jeito. Naquela noite, finalmente tiveram seu encontro. Jantar num restaurante modesto, conversa sobre tudo exceto trabalho e, no final, um beijo suave sob as estrelas que prometia novos começos. Um ano depois, Helena estava de pé no mesmo lugar onde limpara o chão 12 meses atrás. Mas agora não usava uniforme de faxineira. Usava um vestido elegante, mas modesto, e estava cercada por 300 funcionários reunidos para celebrar o primeiro aniversário da nova era Palmeiras. Dona Mercedes subiu ao palco para falar primeiro. Um ano atrás, disse a mulher mais velha com voz forte, essa empresa tratava a gente como invisível. Hoje somos valorizados. Um ano atrás vivíamos com medo de perder nossos empregos. Hoje temos segurança e dignidade. E tudo mudou porque uma mulher teve coragem de fazer o certo, independente do custo pessoal. O aplauso foi estrondoso. Helena subiu ao palco, abraçando Mercedes antes de se dirigir à multidão. Esse ano foi de transformação, começou. Aumentamos salários em média 35% nas posições operacionais. Implementamos benefícios de saúde completos para todos os funcionários, incluindo tempo pessoal. Criamos programas de desenvolvimento profissional para que qualquer pessoa que queira crescer tenha a oportunidade. Mais aplausos, mas Helena levantou uma mão. Mas não fizemos isso só sendo bonzinhos. Fizemos isso sendo inteligentes. Funcionários felizes são funcionários produtivos. Funcionários valorizados são funcionários leais. E, como resultado, nossos lucros subiram 23% comparado ao ano passado, enquanto pagamos salários justos e operamos com total transparência. Provamos, continuou sua voz ficando mais forte, que fazer o certo e ter sucesso não são mutuamente excludentes, que você pode tratar as pessoas com dignidade e dirigir uma empresa lucrativa, que ética e sucesso podem coexistir. A celebração continuou com comida, música e, pela primeira vez na história do Grupo Palmeiras, executivos e funcionários operacionais se misturando livremente, rindo juntos, compartilhando histórias. Helena encontrou Patrícia num canto tranquilo. Como você se sente? Perguntou Patrícia.
Completa, respondeu Helena. Pela primeira vez desde que tinha 8 anos, sinto que tô onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer. Seu pai estaria orgulhoso, disse Patrícia. Espero que sim. Helena olhou para a placa na parede com a foto de seu pai. Espero que ele saiba que o sacrifício dele não foi em vão, que algo bom cresceu daquela tragédia. Mais tarde naquela noite, Helena voltou ao seu apartamento. Havia se mudado para um pouco maior, mas recusara a ideia de uma mansão, onde Diego e Sofia a esperavam com bolo de chocolate. Feliz aniversário de derrotar os vilões! Gritou Sofia, agora com 14 anos e significativamente mais confiante. Sofia! Disse Diego rindo. Tecnicamente o aniversário foi semana passada. Detalhes. Sofia acenou com a mão. O ponto é que a mãe é incrível e merece bolo. Jantaram juntos os três. Uma família improvisada, mas real. Diego havia se mudado com elas 3 meses antes, e a transição fora surpreendentemente suave. Descobriu-se que Sofia tinha razão. Vinha jogando videogame com Diego há meses e já o considerava família. Depois que Sofia foi dormir, Helena e Diego se sentaram na pequena varanda, olhando as luzes da cidade. Você já imaginou isso? Perguntou Diego. 1 ano atrás, limpando o chão, planejando a queda de um império corporativo. Não exatamente isso, admitiu Helena. Imaginei justiça. Imaginei vindicação. Mas não imaginei felicidade. Não imaginei uma família nova. Não imaginei construir algo positivo sobre as cinzas de algo tão destrutivo. A vida tem jeitos de nos surpreender, disse Diego segurando sua mão. Tenho algo para te dizer, disse Helena de repente. O quê? Tenho pensado sobre o futuro, sobre o Grupo Palmeiras, sobre sua direção a longo prazo, e quero criar algo mais permanente, um modelo que sobreviva além de mim. O que você tem em mente? Quero converter o Grupo Palmeiras numa empresa B, explicou Helena. Legalmente obrigada a balancear lucros com impacto social. Quero estabelecer um conselho de funcionários com verdadeiro poder de voto. Quero criar um modelo que outras empresas possam seguir. É ambicioso, disse Diego. Revolucionário até. Meu pai queria construir algo que importasse, disse Helena. Não só que fizesse dinheiro, mas que fizesse diferença. Acho que é isso que ele teria querido. Então vamos fazer. Diego sorriu. Juntos. Juntos, concordou Helena. Beijaram-se sob as estrelas, 2 pessoas que encontraram propósito na justiça e amor na luta compartilhada. 3 meses depois, Helena fez outro anúncio que abalou o mundo corporativo. Estava doando 60% de suas ações pessoais para um trust de funcionários, efetivamente convertendo o Grupo Palmeiras em parcialmente propriedade de seus trabalhadores. Os analistas de negócios a chamaram de louca. Os colunistas financeiros previram desastre, mas Helena não se abalou. O verdadeiro legado, disse numa entrevista rara, não é quanto você acumula, mas o que constrói que sobrevive depois de você. Meu pai morreu sem dinheiro, mas com integridade intacta. Isso vale mais que qualquer fortuna. O experimento Palmeiras, como a mídia chamava, foi seguido de perto por acadêmicos, ativistas e outros empresários. E contra todas as previsões, funcionou. Os lucros continuaram crescendo. A satisfação dos funcionários atingiu níveis recordes. A rotatividade de pessoal caiu quase a 0. Outras empresas começaram a tomar nota. Algumas começaram a implementar programas similares. O modelo estava se espalhando. 2 anos após o julgamento, Helena recebeu uma carta de Carlos Mendes, agora cumprindo sua pena numa penitenciária de segurança mínima. Querida Helena, tô na cadeia há 18 meses agora, com outros 36 pela frente. Não é fácil, mas é justo. Passo meus dias estudando direito, ajudando outros presos com seus casos, tentando fazer algo bom com o tempo que me resta aqui. Mas queria que você soubesse uma coisa. O programa que você criou, o Fundo Antônio Santos de Justiça Econômica, acabou de ajudar minha sobrinha. O marido dela foi enganado pelo empregador e seu fundo forneceu apoio legal que ela não teria condições de pagar. Ela ganhou o caso. Não mereço sua bondade.
Não mereço que o legado do seu pai me ajude depois de tudo que fiz, mas sou grato mesmo assim. E prometo que quando sair, vou dedicar cada dia que me resta a ajudar outros como seu pai nos ajudava, com integridade, com compaixão, com justiça. Obrigado por me mostrar que redenção é possível. Carlos. Helena guardou a carta numa gaveta especial onde mantinha lembretes de por que fazia o que fazia. Naquela noite teve um sonho. Estava de volta ao parque de sua infância, sentada num banco. Seu pai se sentou ao lado dela, parecendo exatamente como ela se lembrava. Você fez bem, minha filha, disse com aquela voz que ela havia esquecido, mas agora lembrava perfeitamente. Você acha, pai? Sei que sim. Você pegou algo quebrado e transformou em algo bonito. Pegou dor e transformou em propósito. Isso é mais do que qualquer pai poderia esperar de sua filha. Sinto sua falta, sussurrou Helena. Também sinto a sua. Mas tenho orgulho de você. Tanto orgulho. E agora? Agora você pode deixar o passado ir. Pode viver seu futuro sem o peso que carregou por tanto tempo. Helena acordou com lágrimas no rosto, mas paz no coração. Era só um sonho, sabia, mas também era a permissão que dera a si mesma para finalmente deixar ir. O próximo capítulo de sua vida não seria definido pelo que lhe tiraram, mas pelo que construíra. Não por vingança, mas por amor. Não por ódio, mas por esperança. Epílogo. 5 anos depois. A Sala Antônio Santos de Integridade Empresarial estava lotada para a cerimônia especial. 5 anos após a transformação do Grupo Palmeiras, a empresa estava sendo reconhecida internacionalmente como modelo de capitalismo consciente. Helena, agora com 43 anos, estava sentada na primeira fila com sua família. Diego, agora seu marido há 3 anos, Sofia, agora com 18 e prestes a começar a faculdade com bolsa integral para estudar justiça social. E sentado em seu colo, Antônio Diego Ribeiro Santos, seu filho de 6 meses, nomeado em homenagem ao avô que nunca conheceria, mas cujo legado viveria através dele. Patrícia, agora CEO. Helena passara a presidenta do conselho, preferindo supervisionar estratégia a operações diárias. Subiu ao palco para aceitar o prêmio. Esse reconhecimento não é por uma pessoa, lhe disse Patrícia. É por centenas de pessoas que acreditaram que mudança era possível. Funcionários que confiaram numa nova visão. Executivos que escolheram ética em vez de lucros fáceis. E, especialmente, uma mulher extraordinária que nos mostrou que verdadeiro poder não vem de posição ou riqueza, mas de integridade e coragem. O aplauso foi ensurdecedor. Depois da cerimônia, Helena parou na frente da placa de seu pai, o pequeno Antônio dormindo em seus braços. Conseguimos, pai, sussurrou. Não só limpamos seu nome, construímos algo que vai durar. Algo que vai ajudar pessoas muito depois que a gente se for. Espero que você tenha orgulho. O bebê se mexeu em seus braços, seus dedinhos agarrando o colar que Helena sempre usava agora. As pérolas de sua mãe, que sobreviveram a todas as vendas desesperadas, um vínculo físico com o passado que agora se conectava ao futuro. Dona Mercedes, agora com 65 anos e prestes a se aposentar com uma pensão completa e generosa, se aproximou. Sabe qual é a coisa mais linda de tudo isso? Disse a mulher mais velha. Não é só que você ganhou, é que você mudou o jogo inteiro. Agora outras empresas têm que explicar por que não podem tratar seus funcionários com dignidade. Você mudou a conversa. Isso é mais importante que qualquer vitória pessoal, concordou Helena. Naquela noite em sua casa, agora uma casa modesta, mas confortável, não uma mansão, Helena escreveu no diário que começara no dia em que decidira se infiltrar no Grupo Palmeiras. 5 anos atrás, limpei o chão de uma sala de reuniões enquanto homens poderosos riam de mim. Achavam que sabiam quem eu era. Achavam que entendiam meu lugar no mundo. Estavam errados. Não porque virei executiva ou milionária. Estavam errados, porque achavam que poder vem de posição, quando na verdade vem de propósito. Achavam que dignidade é dada, quando na verdade é reclamada. Achavam que mudança é impossível, quando na verdade só precisa de coragem.
Meu pai me ensinou que amor é uma promessa, que fazemos com nossas ações. Passei 5 anos cumprindo essa promessa, não só honrando sua memória, mas vivendo seus valores, construindo o que ele sonhou, protegendo quem ele protegeria. E no processo, aprendi algo que não esperava, que justiça não termina com punição, termina com restauração, com cura, com construir algo melhor sobre as ruínas do que foi destruído. Não posso trazer meu pai de volta. Não posso recuperar os anos perdidos, mas posso garantir que o sacrifício dele significou algo. Que nenhuma outra menina tenha que ver seu pai destruído por mentiras. Que nenhum funcionário honesto seja tratado como invisível. Isso não é vingança, isso é legado. E finalmente, depois de 25 anos, posso dizer que estou em paz. Fechou o diário e olhou pela janela para a cidade que testemunhara sua jornada. De menina privilegiada, a sobrevivente desesperada, a faxineira invisível, a arquiteta de mudança. O caminho fora longo, a dor profunda, o custo alto, mas no final transformara a tragédia em triunfo, não através de vingança, mas através de algo mais poderoso, a determinação inabalável de fazer algo bom crescer de algo terrível. Seu pai protegera seu futuro com seu sacrifício. Ela honrara seu passado com sua ação. E agora, segurando seu filho enquanto seu marido e filha riam no outro cômodo, podia finalmente focar em seu presente. A mulher que humilharam na sala de reuniões fizera mais que recuperar sua dignidade. Redefinira o que significava ter poder, o que significava ter sucesso, o que significava viver com propósito. E isso, mais que qualquer fortuna ou título, era a verdadeira vitória. A verdadeira medida de uma vida não é quanto você acumula, mas quanto ajuda. Não é quanto poder você tem, mas como usa esse poder. Não é onde começa, mas onde leva os outros com você. E às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente escolher ser bom num mundo que te ensinou a ser amargo. Helena Vitória Santos, fundadora do modelo Palmeiras de Capitalismo Consciente.